Você já parou para pensar no poder que suas palavras têm? Às vezes, um comentário simples pode construir ou destruir, acalmar uma tempestade emocional ou acender um incêndio de conflitos. E, o mais intrigante, Jesus nos mostrou que palavras não são apenas sons vazios, mas carregam vida, propósito e consequências eternas. Já imaginou que cada palavra que você pronuncia, até aquelas ditas no calor do momento, será lembrada por Deus? Pode parecer surpreendente, mas a Bíblia afirma que nossas palavras têm um peso eterno e moldam o que somos, o que fazemos e até o que nos espera no juízo final. Mas calma, isso não é motivo para desespero, e sim uma oportunidade de transformação. Neste vídeo, você vai descobrir como as palavras que você escolhe têm o poder de construir aquilo que parecia perdido. Vamos explorar juntos o que Jesus ensinou sobre o impacto das palavras e como você pode usar essa sabedoria para mudar a sua vida e a de quem está ao seu redor. Está pronto para entender o poder que Deus colocou em você? Então, continue com a gente. Desde os primórdios da existência, a Bíblia revela que Deus escolheu a palavra como instrumento criador. No relato de Gênesis, lemos que ele disse: haja luz, e a luz simplesmente existiu. Gênesis 1:3. É fascinante imaginar o poder intrínseco dessas palavras, que não apenas descreveram algo, mas trouxeram à realidade aquilo que antes não existia. Esse mesmo princípio é um lembrete de que palavras não são neutras. Carregam consigo a força de criar ou transformar, dependendo de como as usamos. Cada vez que falamos, ecoamos, ainda que em pequena escala, o poder que Deus demonstrou na criação. A palavra divina não apenas trouxe a luz, mas organizou todo o caos primordial. Deus separou a luz das trevas, firmou os céus, determinou limites às águas e deu forma ao mundo. Gênesis 1:4-10. Esse ato nos mostra que, assim como Deus ordenou o universo, nossas palavras também podem ordenar ou desordenar nossas vidas e ambientes. Quando uma pessoa diz algo como "eu acredito no meu potencial", ela está começando a moldar uma realidade onde a confiança pode florescer. Da mesma forma, dizer "nada dá certo para mim" pode estabelecer barreiras emocionais e espirituais. Jesus, como Filho de Deus, confirmou o poder criativo das palavras durante seu ministério. Ele acalmou uma tempestade com um simples "aquieta-te, cala-te", Marcos 4:39, e trouxe um amigo morto de volta à vida ao dizer "Lázaro, vem para fora", João 11:43. Esses eventos não foram apenas milagres isolados, mas lembretes vívidos de que a palavra, usada com fé e intenção, é capaz de operar maravilhas. Será que temos usado nossas palavras para trazer vida e calmaria, ou para aumentar tempestades e conflitos? No nosso dia a dia, é impossível ignorar o impacto das palavras que escolhemos. Imagine um pai dizendo a seu filho: "Você é especial e eu acredito em você". Essa simples frase pode construir autoconfiança e propósito na vida de uma criança. Por outro lado, uma crítica destrutiva, como "você nunca faz nada certo", pode deixar cicatrizes que ecoam por anos. Assim como Deus usou a palavra para criar um mundo harmonioso, temos a responsabilidade de usar nossas palavras sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes fomos marcados por palavras que moldaram nossa identidade? Desde um "parabéns, você conseguiu", até um "isso não é bom o suficiente". O que ouvimos molda como nos enxergamos e como interagimos com o mundo. Talvez seja por isso que Provérbios 18:21 nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando falamos, estamos constantemente escolhendo entre gerar vida ou ferir com nossos lábios. Além de impactar indivíduos,
Palavras podem transformar comunidades inteiras. Pense em líderes cujas falas inspiraram revoluções, como Martin Luther King Jr., que declarou: "Eu tenho um sonho." Ele não apenas expressou um desejo, ele moldou a visão de uma sociedade inteira. Da mesma forma, imagine se usássemos nossas palavras para unir, encorajar e transformar ambientes familiares, escolares ou de trabalho. Cada palavra dita é uma semente plantada, e o fruto dependerá da intenção com que foi lançada. Quem está ao seu redor está pronto para entender o poder que Deus colocou em você? Então, continue com a gente. Assim como Deus criou o universo com palavras, Ele nos deu o exemplo perfeito de como direcioná-las para o bem. Cabe a nós decidir se seguiremos esse modelo divino ou usaremos nossas palavras de maneira irresponsável. Afinal, se palavras podem criar luz onde havia trevas, o que mais podemos alcançar com elas? Se você está gostando desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. E continuemos a história. Poder criativo das palavras. Palavras moldam o mundo ao nosso redor. Assim como Deus usou suas palavras para criar o universo, nós também moldamos o mundo ao nosso redor com aquilo que dizemos. Embora nossas palavras não criem matéria como no Gênesis, elas têm o poder de transformar realidades emocionais, sociais e espirituais. Um simples "eu acredito em você" pode ser o impulso necessário para alguém dar o próximo passo em direção ao seu propósito. Por outro lado, um comentário negativo pode bloquear sonhos e criar barreiras. Nossas palavras são ferramentas que constroem ou demolem, dependendo de como as usamos. Pense em como um ambiente muda com palavras bem colocadas. Quando alguém diz "muito obrigado pelo seu esforço" em uma equipe, a moral se eleva e o trabalho ganha fluidez. Por outro lado, críticas constantes, sem reconhecimento, podem criar um clima tóxico, onde todos se sentem desmotivados. Essa dinâmica reflete o que Provérbios 15:4 ensina. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O que escolhemos plantar no coração das pessoas ao nosso redor? No contexto familiar, as palavras têm um papel ainda mais profundo. Elas moldam as próximas gerações. Quando pais afirmam "você é capaz" ou "tenho orgulho de você", ajudam seus filhos a desenvolverem confiança e segurança. Contudo, palavras duras como "você é um problema" ou "nunca faz nada certo" podem deixar marcas emocionais que demoram anos para cicatrizar. É interessante notar que Jesus, ao falar com seus discípulos, sempre oferecia palavras de incentivo e ensino, mesmo ao corrigir. Ele mostrava que é possível moldar positivamente sem destruir. O mundo também se transforma quando nossas palavras são usadas para mobilizar pessoas. Pense em líderes como Moisés, que motivou um povo escravizado a se unir e buscar a liberdade prometida por Deus. Ele não apenas repetia promessas divinas, ele falava com autoridade e convicção, transformando um grupo oprimido em uma nação de propósito. Do mesmo modo, nossas palavras podem ser uma força para unir comunidades, resolver conflitos e inspirar mudanças sociais. No dia a dia, é comum subestimarmos o impacto das pequenas palavras. Um simples "bom dia" pode alegrar o dia de alguém, enquanto um silêncio indiferente pode gerar distanciamento. É por isso que Efésios 4:29 nos adverte: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação." As palavras que escolhemos são como sementes plantadas no coração alheio. Podem gerar frutos de amor, coragem e esperança. Além disso, palavras moldam nosso próprio mundo interior. Quando declaramos "sou grato por esta oportunidade" ou "vou superar esse desafio", criamos um ambiente mental de crescimento.
É como se estivéssemos preparando o terreno para o florescimento de atitudes e ações positivas. Por outro lado, dizer "nunca consigo fazer nada certo" constrói uma narrativa limitadora que nos impede de alcançar nosso potencial. Assim, o cuidado com o que falamos não se limita ao impacto externo, mas reflete diretamente em nossa vida interior. Se pararmos para refletir, tudo à nossa volta foi, de alguma forma, moldado por palavras. Desde os edifícios projetados por arquitetos que comunicaram suas ideias, até os livros que influenciam gerações, as palavras foram a origem. A pergunta que fica é: como temos usado essa poderosa ferramenta em nossas vidas? Palavras que curam ou ferem. Jesus e a cura com palavras. As palavras de Jesus sempre trouxeram consigo um poder restaurador, tanto físico quanto espiritual. Um exemplo marcante é a cura do servo do centurião, narrada em Mateus 8:8-13. O centurião, demonstrando grande fé, disse a Jesus que uma única palavra sua seria suficiente para curar o servo. E assim aconteceu. Com apenas uma declaração, a saúde foi restaurada. Esse episódio não é apenas sobre milagres, mas sobre a força transformadora que uma palavra pode ter quando proferida com fé e autoridade divina. O impacto das palavras de Jesus ia além do físico. Ele restaurava corações e mentes com a mesma simplicidade e profundidade. Quando disse à mulher pecadora: "Os teus pecados estão perdoados", Lucas 7:48, não só a libertou da culpa, mas também lhe deu uma nova chance de vida. É impressionante como palavras de perdão podem aliviar um fardo que parecia insuportável. Em nossas vidas, somos convidados a seguir esse exemplo, oferecendo palavras de reconciliação que curam feridas invisíveis. Mesmo hoje, a ciência confirma o que a Bíblia já ensinava. Palavras têm o poder de influenciar a saúde emocional e até física. Estudos mostram que ouvir frases positivas reduz os níveis de estresse e melhora a imunidade. Se palavras humanas já podem gerar tal impacto, imagine o efeito transformador das palavras de Jesus. É por isso que muitas vezes, quando estamos passando por dificuldades, buscar consolo nas Escrituras traz uma paz que excede o entendimento humano. Além das palavras ditas diretamente, Jesus também nos ensinou que a intenção por trás delas importa. Ele sabia discernir entre palavras de fé genuína e discursos vazios. Ao elogiar a fé do centurião, mostrou que não é apenas o que dizemos, mas o coração com que dizemos que faz a diferença. Em nosso dia a dia, somos desafiados a falar com intenção de construir, encorajar e restaurar. "Você consegue", dito de coração sincero, pode ser o empurrão que alguém precisa para vencer uma batalha. Por outro lado, palavras podem ferir profundamente. Quem nunca carregou uma cicatriz deixada por críticas impensadas ou comentários maldosos? Em Tiago 3:5, lemos que a língua é como uma pequena chama, capaz de incendiar uma grande floresta. Assim como palavras de Jesus curavam, palavras insensíveis podem destruir. Cabe a cada um de nós refletir sobre como usamos essa ferramenta tão poderosa que nos foi dada. As palavras de Jesus também nos ensinam que a cura pode ser compartilhada. Ao dizer "vá, a tua fé te salvou", Lucas 17:29, ele atribuía à pessoa curada uma responsabilidade: viver de acordo com a fé demonstrada. De forma similar, quando proferimos palavras de apoio e incentivo, criamos um ciclo de cura, onde quem ouve pode repassar a mesma bondade adiante. É como se cada palavra carregasse o potencial de multiplicar amor e restauração. O exemplo de Jesus nos convida a avaliar nossas palavras com mais atenção. Estamos falando para curar ou para ferir? Que sementes temos plantado na vida das pessoas ao nosso redor? Assim como ele mostrou que palavras podem libertar, nós também somos chamados a usá-las como instrumentos de transformação. Continuemos explorando como as palavras de Jesus
não apenas curam, mas também libertam espiritualmente aqueles que as recebem. As palavras de Jesus não apenas curavam fisicamente, mas também tinham o poder de libertar espiritualmente. Ele transformava vidas com declarações simples, mas cheias de autoridade divina. Um exemplo poderoso é o relato em João 8:11, quando Jesus disse à mulher apanhada em adultério: "Nem eu te condeno, vai e não peques mais." Essas palavras não só livraram aquela mulher da humilhação e da morte iminente, mas também a libertaram do peso da culpa, permitindo-lhe recomeçar. Assim, Jesus nos ensina que palavras podem quebrar correntes invisíveis que prendem a alma. A liberdade espiritual promovida por Jesus não se limitava a situações extremas. Em João 8:32, ele declarou: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa verdade, revelada por suas palavras, traz luz para mentes confusas e coração aflitos. Muitas vezes, somos escravizados por mentiras que nos contam ou que contamos a nós mesmos, como "eu não sou capaz" ou "Deus não me ama." Quando absorvemos as palavras de Cristo, substituímos essas mentiras por verdades transformadoras que nos alinham com o propósito divino. Jesus também libertava aqueles que eram oprimidos por forças espirituais. Em Marcos 5:8, ele ordenou a um espírito maligno: "Sai deste homem, espírito impuro." O poder de suas palavras não apenas trouxe paz a quem sofria, mas também mostrou que a autoridade divina pode restaurar o equilíbrio da vida. Em nossos dias, embora possamos não enfrentar opressões espirituais visíveis, muitos de nós lidam com medos, ansiedades e inseguranças que podem ser vencidos ao meditarmos naquilo que Jesus nos ensinou. É interessante notar que, mesmo quando confrontava, Jesus visava a libertação. Em Lucas 11:46, ele advertiu os fariseus dizendo: "Ai de vós também, doutores da lei." Suas palavras não buscavam humilhar, mas expor hipocrisias que impediam o povo de experimentar a liberdade espiritual. É uma lição para nós. Até mesmo quando precisamos corrigir, nossas palavras devem ter como objetivo construir e não destruir. Corrigir com amor é um reflexo do coração de Jesus. No dia a dia, somos chamados a seguir esse exemplo. Nossas palavras têm o poder de libertar aqueles ao nosso redor que estão presos em ciclos de negatividade ou desânimo. Um simples "você não está sozinho" ou "Deus é por você" pode ser um bálsamo para alguém que se sente isolado. É a prova de que o poder de libertação espiritual não está restrito aos milagres, mas pode ser exercido por cada um de nós ao falarmos a verdade em amor. Além disso, a palavra de Jesus nos ensina que a liberdade espiritual está intimamente ligada ao relacionamento com Deus. Quando ele disse a Maria em João 11:25, "Eu sou a ressurreição e a vida", ele não estava apenas apontando para o futuro, mas também para a possibilidade de experimentar uma vida abundante e livre no presente. Essas palavras ecoam como um convite para todos nós. Ouvir Jesus é abrir as portas da alma para uma transformação que começa aqui e agora. A maneira como Jesus libertava com palavras nos inspira a usar nossas próprias vozes para promover a cura e a renovação espiritual. Em um mundo tão cheio de julgamentos e acusações, como podemos ser instrumentos de libertação para os outros? Continuemos a explorar o impacto da língua, agora refletindo sobre o perigo que ela pode trazer quando descontrolada. O perigo da língua descontrolada. Tiago descreve a língua como um pequeno fogo que pode incendiar uma grande floresta. Tiago 3:5. Essa analogia ilustra o impacto desproporcional que palavras mal pensadas podem ter. Uma frase impulsiva, dita no calor do momento, pode gerar discórdia em uma família, destruir amizades de anos ou até mesmo causar danos irreparáveis em uma comunidade. É curioso como algo tão pequeno pode ser tão poderoso.
Assim como um incêndio começa com uma fagulha, um comentário pode crescer, se espalhar e afetar pessoas muito além do alvo inicial. Essa imagem do fogo destrutivo é uma chamada à reflexão sobre a responsabilidade que temos ao falar. Quantas vezes uma palavra impensada desencadeia uma sequência de conflitos? Em ambientes de trabalho, por exemplo, um boato maldoso pode gerar desconfiança entre colegas e até comprometer carreiras inteiras. Não é por acaso que Provérbios 16:27 diz: "O homem perverso cava o mal, e nos seus lábios há como que um fogo ardente." Precisamos lembrar que palavras têm consequências que nem sempre podemos controlar. O impacto da língua descontrolada não é apenas externo, ele também afeta quem fala. Uma pessoa que constantemente se deixa levar pela ira ou fofoca tende a criar um ambiente de isolamento ao seu redor. As pessoas começam a evitá-la, temendo ser as próximas vítimas de suas palavras cortantes. Isso nos leva a pensar no quanto é essencial desenvolver o hábito de refletir antes de falar. Uma pausa estratégica, mesmo de alguns segundos, pode ser a diferença entre apagar uma faísca e acender um incêndio. Nas relações familiares, os danos causados por palavras impulsivas podem ser ainda mais profundos. Imagine o impacto de frases como "você nunca faz nada certo" ou "eu preferia que você fosse diferente". Essas palavras podem criar feridas emocionais que persistem por anos, mesmo quando ditas sem intenção de ferir. Por isso, Jesus nos ensina a sermos vigilantes com o que falamos, como lemos em Mateus 12:36. Toda palavra frívola que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Mesmo em situações difíceis, a língua descontrolada não deve ser uma desculpa. Tiago continua dizendo que a língua é indomável e cheia de veneno mortal. Tiago 3:8. Isso pode soar desanimador, mas também nos lembra que precisamos de ajuda divina para controlá-la. Orar pedindo sabedoria e autocontrole é um passo prático para quem deseja usar suas palavras de forma construtiva. Além disso, praticar o hábito de ouvir mais e falar menos é uma estratégia eficaz para reduzir os danos potenciais. A língua descontrolada não destrói apenas o presente. Ela pode comprometer o futuro. Palavras ditas sem cuidado em momentos de raiva podem afastar oportunidades, ou até mesmo prejudicar a reputação de alguém. Pense em líderes que perderam sua credibilidade por causa de declarações infelizes. É um lembrete de que nossas palavras não são apenas momentâneas. Elas têm o poder de moldar a forma como seremos lembrados. Controlar a língua é um desafio diário, mas é um esforço que vale a pena. Assim como uma floresta queimada pode levar anos para se recuperar, palavras ditas de forma irresponsável podem levar muito tempo para serem esquecidas. É um convite para todos nós refletirmos sobre como estamos usando essa ferramenta tão poderosa e delicada que Deus nos deu. As palavras têm o poder de deixar marcas invisíveis, mas profundamente dolorosas. Diferente de feridas físicas, as cicatrizes emocionais causadas por palavras frequentemente não cicatrizam sem um longo processo de cura. Frases como "você não vale nada" ou "nunca será bom o suficiente" são armas que atingem o coração e a mente, muitas vezes vindo de pessoas próximas. Essas feridas podem moldar a maneira como alguém enxerga a si mesmo e ao mundo, criando inseguranças que afetam decisões e relacionamentos. É comum subestimarmos o impacto de comentários ditos sem querer ou no calor do momento. Quantas vezes, por impulso, deixamos escapar críticas severas ou palavras ásperas? Tiago 1:21 nos adverte: "Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar." Esse conselho é um lembrete de que precisamos de sabedoria para evitar que palavras destrutivas sejam lançadas. Afinal, uma vez ditas, não podem ser retiradas, mesmo que o arrependimento seja sincero.
As cicatrizes deixadas por palavras são especialmente profundas em crianças. Na infância, a identidade está em formação. E o que é ouvido dos pais, professores ou colegas pode ter efeitos duradouros. Frases negativas como "você nunca vai aprender isso" ou "porque você não é como seu irmão" podem criar barreiras emocionais que acompanham a pessoa até a vida adulta. Por outro lado, palavras de incentivo podem mudar completamente a trajetória de uma criança. É uma grande responsabilidade, mas também uma oportunidade de plantar sementes positivas. No mundo adulto, as palavras também carregam um peso significativo. Em relacionamentos, comentários depreciativos podem minar a confiança e criar distanciamento emocional. Frases como "você sempre faz tudo errado" ou "não aguento mais você" podem gerar mágoas difíceis de superar. Em contraste, palavras como "eu te admiro" ou "obrigado por estar ao meu lado" fortalecem laços e promovem um ambiente de amor e respeito. Jesus nos ensinou que aquilo que sai da boca reflete o que está no coração. Mateus 12:34. Um alerta para cuidarmos do que nutrimos em nosso interior. Além do impacto nos outros, palavras maldosas também têm consequências para quem as profere. Tiago 3:9-10 nos lembra que com a mesma boca bendizemos a Deus e amaldiçoamos pessoas feitas à sua semelhança. Essa incoerência não apenas desagrada a Deus, mas também cria conflitos internos, onde a culpa e o arrependimento podem corroer a paz de quem falou. É por isso que Jesus nos convida a buscar um coração puro, de onde brotem palavras de vida e não de destruição. A cura das cicatrizes emocionais deixadas por palavras requer tempo e esforço. Muitas vezes, a pessoa ferida precisa ouvir novas palavras que tragam vida, amor e restauração. "Me perdoe pelo que disse" ou um simples "você é importante para mim" pode ser o início de um processo de cura. Assim, reconhecemos que, embora as palavras tenham o poder de ferir, também possuem a capacidade de curar quando usadas com sabedoria e sinceridade. Refletir sobre as palavras que dizemos e ouvimos nos ajuda a entender a profundidade de sua influência. Se palavras podem marcar negativamente por anos, o que podemos alcançar ao usá-las para inspirar e edificar? Essa reflexão nos leva a considerar a importância de buscar a sabedoria antes de falar e a aprender o valor do silêncio. Sabedoria nas palavras. A importância de falar com sabedoria. A sabedoria nas palavras é um dos maiores sinais de maturidade e autocontrole. Provérbios 13:3 afirma: "O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína." Este versículo nos ensina que falar com sabedoria não é apenas uma questão de evitar problemas, mas de construir um caminho seguro para a vida. Nossas palavras são como sementes lançadas no solo. Aquilo que dizemos hoje pode florescer em bênçãos ou em consequências difíceis no futuro. Falar com sabedoria não significa apenas escolher palavras bonitas, mas ter discernimento para dizer o que é necessário no momento certo. Um exemplo prático é em situações de conflito. Em vez de reagir com raiva ou impulsividade, uma resposta calma pode desarmar até os corações mais endurecidos. A Bíblia nos ensina em Provérbios 15:1: "A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira." Esse princípio é útil em qualquer contexto, seja no trabalho, na família ou nas amizades. A sabedoria na fala também inclui o entendimento de quando não falar. O silêncio, em muitas ocasiões, é mais poderoso do que 1000 palavras. Imagine um momento em que alguém diz algo injusto ou provocador. Responder impulsivamente pode agravar o problema, mas o silêncio pode dissipar a tensão. Provérbios 17:28. Até brinca com essa ideia, dizendo que até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. É uma lição que nos desafia a refletir antes de falar. Palavras sábias têm o poder de edificar.
Um exemplo prático disso está em elogiar e reconhecer o esforço dos outros. Um líder que diz: "Você fez um ótimo trabalho", inspira sua equipe e fortalece a confiança de quem ouve. Em casa, frases como "Eu acredito em você" ou "Obrigado por tudo o que faz" criam um ambiente de amor e respeito. A sabedoria nos ajuda a identificar essas oportunidades de edificação, onde pequenas palavras podem gerar grandes transformações. No entanto, falar com sabedoria exige prática e muitas vezes humildade. Nem sempre acertamos na escolha das palavras, mas reconhecer os erros é parte do aprendizado. Dizer "Eu errei, me perdoe" é um ato de sabedoria que reconstrói pontes e mostra maturidade. Jesus, em seu ministério, usava palavras para ensinar, corrigir e restaurar, mas sempre com amor e propósito. Ele é o exemplo perfeito de como podemos usar nossas palavras para refletir graça. A sabedoria nas palavras também tem impacto espiritual. Tiago 1,26 adverte que quem não refreia a sua língua engana o próprio coração, mostrando que as palavras não são apenas sons, mas expressões do que habita em nosso interior. Isso nos leva a uma prática diária de vigiar o que falamos, pedindo a Deus que nos dê discernimento para usar nossa língua como instrumento de paz e bondade. Compreender a importância de falar com sabedoria é o primeiro passo para transformar não apenas nossa comunicação, mas também nossos relacionamentos e a maneira como somos percebidos. Se palavras têm o poder de construir ou destruir, o que estamos escolhendo fazer com as nossas? O silêncio é uma das formas mais profundas de sabedoria, embora muitas vezes subestimado. Ele carrega um poder único de demonstrar controle, reflexão e discernimento em situações desafiadoras. Provérbios 17:27 nos lembra: "Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de entendimento." Escolher o silêncio em momentos oportunos não é sinal de fraqueza, mas uma demonstração de força e autocontrole, capaz de evitar conflitos desnecessários e preservar relacionamentos. Muitas vezes, o silêncio comunica mais do que palavras poderiam expressar. Em situações de confronto, por exemplo, ficar em silêncio pode desarmar o outro e abrir espaço para a reflexão. Imagine um debate acalorado, em que uma das partes decide não rebater um ataque verbal. Esse silêncio pode ser o que interrompe o ciclo de agressividade e traz a calma necessária para um diálogo mais construtivo. Jesus, durante o seu julgamento, escolheu o silêncio diante de acusações injustas, mostrando que às vezes a melhor resposta é nenhuma. Além disso, o silêncio nos dá tempo para refletir antes de falar. Quantas vezes nos arrependemos de algo dito impulsivamente? Quando aprendemos a pausar, avaliamos melhor nossas palavras e evitamos causar feridas desnecessárias. Essa pausa é especialmente importante em momentos de raiva, onde a emoção tende a dominar a razão. Tiago 1,19 aconselha: "Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar." Esse conselho simples pode prevenir muitos mal-entendidos e arrependimentos. O silêncio também é uma forma de ouvir mais atentamente. Em um mundo tão cheio de ruídos, onde todos parecem querer falar ao mesmo tempo, aqueles que sabem ouvir destacam-se. Escutar verdadeiramente o outro é um gesto de respeito e empatia que fortalece os laços humanos. Além disso, ao ouvir, aprendemos mais sobre as necessidades e sentimentos alheios, podendo oferecer uma palavra mais sábia e apropriada no momento certo. Espiritualmente, o silêncio nos aproxima de Deus. Em Salmos 46:10, somos exortados: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Esse versículo nos ensina que no silêncio encontramos espaço para ouvir a voz divina e refletir sobre sua vontade. Muitas vezes estamos tão ocupados falando em nossas orações que esquecemos de parar e escutar o que Deus tem a dizer.
O silêncio, nesse sentido, não é vazio, mas uma oportunidade de comunhão profunda com o Criador. Praticar o silêncio também é um exercício de humildade. É reconhecer que nem sempre temos as respostas ou que nossa opinião não é necessária em todas as situações. Isso é particularmente desafiador em uma sociedade que valoriza tanto a expressão pessoal. Contudo, aqueles que dominam o silêncio aprendem que às vezes ele é mais eficaz do que qualquer argumento, preservando a paz e o equilíbrio. Aprender a usar o silêncio como forma de sabedoria é uma habilidade que pode transformar vidas. Ele nos ensina a falar menos e a agir mais, a ouvir melhor e a refletir com profundidade. E, acima de tudo, o silêncio nos prepara para usar as palavras com propósito e sabedoria, tornando-as ainda mais poderosas quando finalmente ditas. Palavras como oração, o poder transformador da oração. A oração é a forma mais pura e poderosa de usar palavras para transformar realidades. Quando falamos com Deus, conectamos nossa alma ao Criador, abrindo espaço para que o céu interceda na terra. Tiago 5:16 nos lembra que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Essa verdade é visível em inúmeros relatos bíblicos, como o de Elias, que orou e viu os céus se fecharem e depois se abrirem novamente para trazer chuva. A oração é uma força transformadora, tanto para quem ora, quanto para quem é alvo dessas palavras. Orar é mais do que apenas pedir algo. É dialogar com Deus, compartilhando nossas alegrias, dores e esperanças. Imagine um amigo próximo com quem você pode contar em qualquer situação. Assim é Deus para nós, e a oração é a conversa que fortalece essa amizade divina. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, começou com Pai Nosso, destacando a intimidade e a confiança que devemos ter ao nos dirigirmos a Deus. Essa abordagem nos lembra que na oração, palavras simples e sinceras são mais poderosas do que discursos longos e rebuscados. O poder transformador da oração vai além das circunstâncias externas. Ele toca o coração de quem ora. Em momentos de ansiedade, parar para conversar com Deus nos traz paz e clareza. Filipenses 4:6-7 nos encoraja a não andarmos ansiosos, mas a apresentarmos tudo a Deus em oração e súplica. Como resultado, recebemos a paz que excede todo o entendimento. Essa paz não significa que os problemas desaparecerão instantaneamente, mas que nosso coração será fortalecido para enfrentá-los com fé e confiança. As palavras de uma oração também têm o poder de influenciar quem nos rodeia. Quando intercedemos por alguém, carregamos seus fardos perante Deus, demonstrando amor e cuidado. Pense em um momento em que alguém orou por você ou ao seu lado. Essa experiência pode ser um conforto profundo, um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Do mesmo modo, ao orarmos por outros, estamos semeando esperança em suas vidas, mesmo que eles não saibam. A oração também é um instrumento de transformação em situações que parecem impossíveis. Em Atos 16:25-26, Paulo e Silas estavam presos, mas oraram e louvaram a Deus, e as cadeias se romperam. Esse evento não apenas libertou os apóstolos, mas também tocou o coração do carcereiro e de sua família. Esse relato nos desafia a não subestimar o poder de nossas orações, mesmo nos momentos mais sombrios. Elas podem abrir portas que nenhuma força humana seria capaz de destrancar. Uma oração sincera também nos ensina a alinhar nossa vontade com a de Deus. Muitas vezes, ao orarmos, percebemos que nosso pedido inicial precisa ser ajustado e aprendemos a confiar no tempo e nos propósitos divinos. Jesus exemplificou isso no Getsêmani, quando orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42.
Suas palavras nos mostram que a oração não é apenas sobre mudar circunstâncias, mas sobre mudar nossos corações. O poder transformador da oração é infinito porque está conectado ao Deus infinito. Cada palavra dita em oração é uma semente plantada no solo fértil da fé, esperando o momento certo para dar frutos. É por meio dessas palavras que nos aproximamos do propósito divino e experimentamos a paz e a transformação que só Deus pode proporcionar. A oração do Pai Nosso é um dos maiores exemplos de como palavras simples podem carregar profundidade espiritual e conexão divina. Quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, ele apresentou essa oração, que se tornou um modelo para todas as gerações. Mateus 6:9-13. Cada frase dessa oração é carregada de significado, ensinando-nos como nos relacionar com Deus e com o próximo. É mais do que uma repetição, é um guia para uma vida de oração que reflete fé, humildade e confiança. A primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus, nos lembra da intimidade com Deus. Ele não é apenas um Deus distante, mas um Pai amoroso que deseja estar em comunhão conosco. Ao mesmo tempo, reconhecer que Ele está nos céus nos convida à reverência e à consciência de sua soberania. Essa abertura nos ensina que a oração começa com um coração que honra e confia em Deus como Pai e Senhor. É um convite a equilibrar amor e respeito em nosso diálogo com Ele. O pedido, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, reflete um desejo de alinhar nossas vidas ao propósito divino. Ao orarmos dessa forma, reconhecemos que o plano de Deus é superior ao nosso e nos rendemos à sua vontade. Esse modelo nos desafia a confiar que Deus sabe o que é melhor, mesmo quando nossas circunstâncias parecem difíceis. É um momento de entrega, onde aprendemos a dizer sim ao que Deus deseja realizar em nós e por meio de nós. Quando pedimos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, reconhecemos nossa total dependência de Deus para as necessidades diárias. Isso não se limita ao alimento físico, mas inclui sustento emocional e espiritual. Essa frase nos ensina a viver um dia de cada vez, confiando que Deus suprirá cada uma de nossas necessidades no momento certo. Em um mundo cheio de ansiedade pelo futuro, essas palavras são um lembrete poderoso de que Deus cuida de seus filhos. O pedido por perdão, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é um chamado à humildade e à reconciliação. Ele nos lembra de que precisamos da graça de Deus para nossos erros e, ao mesmo tempo, somos convidados a estender essa mesma graça aos outros. Perdoar não é fácil, mas a oração do Pai Nosso nos ensina que é essencial para viver em harmonia com Deus e com as pessoas ao nosso redor. A frase, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, expressa nossa necessidade constante da proteção de Deus. Reconhecemos que somos vulneráveis e dependemos dele para nos guiar em retidão. É uma oração que reflete humildade, lembrando-nos de que não somos fortes o suficiente para enfrentar as tentações sozinhos. Essas palavras nos conectam ao cuidado de Deus e à força que Ele oferece diante dos desafios. Por fim, o encerramento da oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, nos convida a terminar com louvor e adoração. É um reconhecimento de que tudo o que somos e tudo o que temos pertence a Deus. Essa frase nos ensina a redirecionar o foco para Ele, mesmo depois de apresentarmos nossos pedidos. Louvar no final de uma oração nos lembra que Deus é digno de nossa confiança, independentemente das respostas que recebemos. A oração do Pai Nosso é um modelo completo e poderoso que abrange cada área de nossas vidas. Ao usá-la como guia, somos levados a uma comunhão mais profunda com Deus e a uma vida de oração mais significativa. Palavras que constroem identidades. O impacto dos rótulos.
As palavras que ouvimos ao longo da vida têm o poder de moldar quem somos, especialmente aquelas que nos definem. Rótulos como inteligente, capaz ou especial podem inspirar alguém a acreditar em si mesmo e buscar grandes realizações. Por outro lado, rótulos negativos como inútil ou problemático podem criar barreiras emocionais que limitam o crescimento. Provérbios 18:21 nos alerta: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que o que dizemos ou o que ouvimos sobre nós mesmos influencia profundamente nossa identidade. Na infância, os rótulos recebidos têm um impacto ainda maior. Um professor que diz: "Você é muito talentoso", pode despertar a paixão de um aluno por aprender, enquanto palavras como "você nunca vai entender isso" podem desencorajar completamente. Pais, professores e líderes carregam a responsabilidade de usar palavras que construam e não destruam. Frases de incentivo, como "eu acredito em você", são sementes que podem germinar em autoconfiança e propósito ao longo da vida. Os rótulos também influenciam nossas escolhas e comportamentos. Uma pessoa que acredita ser incapaz pode evitar desafios e nunca atingir seu potencial, enquanto quem é chamado de determinado tende a persistir mesmo diante de dificuldades. Isso reflete o que Romanos 12:2 ensina sobre a renovação da mente. Mudar como pensamos e como falamos sobre nós mesmos pode transformar nossas ações. É um convite para revisitar os rótulos que carregamos e decidir quais ainda devemos aceitar. Jesus mostrou o poder de redefinir identidades com palavras. Ele transformou Simão, o pescador impulsivo, em Pedro, a rocha sobre a qual edificaria sua igreja. Mateus 16:18. Ao renomeá-lo, Jesus não apenas mudou seu nome, mas reafirmou seu propósito. Esse ato nos ensina que Deus não nos define por nossos erros ou fraquezas, mas pelo potencial que Ele vê em nós. Quando aceitamos a identidade que Ele nos dá, somos livres para viver com confiança no propósito divino. Os rótulos que nos atribuímos também têm um peso significativo. Muitas vezes, carregamos palavras que ninguém nos disse, mas que construímos com base em experiências e fracassos. Frases como "eu nunca vou conseguir" ou "não sou bom o suficiente" se tornam barreiras internas difíceis de superar. É por isso que é tão importante substituir esses rótulos por verdades bíblicas, como em Filipenses 4:13, "tudo posso naquele que me fortalece". Repetir essas palavras transforma a nossa visão de nós mesmos. Nas relações, o impacto dos rótulos é igualmente poderoso. Chamar alguém de amigo fiel fortalece laços, enquanto palavras como irresponsável podem criar divisões. Escolher intencionalmente rótulos positivos para os outros é uma forma de investir em relacionamentos saudáveis. Imagine como uma palavra de encorajamento pode mudar o dia de alguém. Um simples "você é incrível no que faz" pode ser o impulso que a pessoa precisava para perseverar. Reconhecer o impacto dos rótulos nos dá a oportunidade de mudar narrativas, tanto as nossas quanto as de quem nos rodeia. Que palavras temos usado para definir as pessoas e a nós mesmos? Talvez seja a hora de rever esses rótulos à luz da verdade de Deus e começar a falar com intenção, trazendo vida e propósito através das palavras. Deus é especialista em redefinir identidades, mostrando que as palavras que Ele profere têm o poder de transformar destinos. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que tiveram suas vidas mudadas quando Deus lhes deu novos nomes ou atribuiu um propósito claro. Um dos casos mais marcantes é o de Abrão, que se tornou Abraão, significando pai de multidões. Gênesis 17:5. Embora Abraão não tivesse filhos na época,
Deus usou esse nome para declarar um futuro que parecia impossível. Suas palavras não apenas mudaram a forma como Abraão era chamado, mas também reafirmaram sua fé no cumprimento da promessa divina. Essa prática divina de redefinir identidades é um lembrete de que Deus nos vê além do que somos no presente. Ele enxerga o potencial que muitas vezes nem reconhecemos em nós mesmos. Outro exemplo notável é o de Jacó, cujo nome significava enganador, mas que foi transformado em Israel, aquele que luta com Deus. Gênesis 32, 28. Esse novo nome representava não apenas a mudança de caráter de Jacó, mas também sua nova posição como líder de uma nação escolhida. Deus não estava limitado ao passado de Jacó. Ele usou palavras para declarar um futuro redentor. Jesus também demonstrou o poder de redefinir identidades durante seu ministério. Ele chamou Simão de Pedro, que significa rocha, e declarou que sobre essa rocha edificaria sua igreja. Mateus 16 e 18. O mais impressionante é que naquele momento Pedro ainda era impulsivo e muitas vezes falhava em sua compreensão. No entanto, Jesus olhou para além das falhas temporárias e proferiu palavras que moldaram o destino de Pedro. Isso nos ensina que Deus não nos define por nossos erros, mas pelo propósito que Ele deseja cumprir em nós. Deus também usa suas palavras para reafirmar identidades em momentos de dúvida e fraqueza. Em Juízes 6:12, o anjo do Senhor chamou Gideão de homem valente, mesmo enquanto ele estava escondido com medo dos midianitas. Essa declaração não apenas encorajou Gideão, mas também revelou o papel que ele desempenharia na libertação de Israel. Assim, aprendemos que as palavras de Deus não são apenas declarações. Elas são convites para vivermos o que Ele já planejou para nós. Da mesma forma, Deus redefine nossas identidades quando nos aproximamos dele. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo escreve: "Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Essa promessa é uma demonstração de que, ao ouvir e crer nas palavras de Deus, deixamos para trás rótulos limitadores e assumimos a identidade de filhos e filhas amados. É uma transformação que vai além do externo, atingindo nosso coração e propósito. Esse processo de redefinição não acontece apenas de forma sobrenatural, mas também por meio da palavra de Deus escrita. Ao meditarmos nas Escrituras, começamos a substituir mentiras que acreditamos sobre nós mesmos pelas verdades de Deus. Versículos como Jeremias 29:11. "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal." Reafirmam que somos planejados e amados por Deus. Assim, cada palavra divina se torna um alicerce para a construção de uma nova identidade. A redefinição de identidades por Deus nos desafia a enxergar a nós mesmos e aos outros sob uma nova luz. Que rótulos temos permitido que definam nossa vida? E como podemos aceitar as palavras de Deus para nos alinhar com o propósito dele? Palavras de esperança. A força de palavras de encorajamento. Palavras de encorajamento têm o poder de renovar forças e transformar perspectivas em momentos de desespero. Uma simples frase como "eu acredito em você" pode ser o impulso necessário para alguém enfrentar desafios que parecem insuperáveis. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos do impacto de palavras de esperança, como no caso de Josué. Deus lhe disse: "Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes." Josué 1:9. Essas palavras deram a Josué a confiança para liderar Israel na conquista da terra prometida, mesmo diante de adversidades. As palavras de encorajamento não precisam ser grandiosas para fazer a diferença.
Às vezes, pequenos gestos de afirmação, como dizer "você fez um ótimo trabalho" ou "estou ao seu lado", podem transformar completamente o dia de alguém. Pense em quantas vezes você mesmo foi revigorado por palavras gentis em um momento difícil. Esse é o poder das palavras de esperança. Elas penetram em lugares onde conselhos ou soluções práticas não conseguem chegar, tocando o coração diretamente. Jesus foi um exemplo perfeito de como palavras de encorajamento podem restaurar vidas. Quando ele disse a Marta, após a morte de Lázaro, "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." João 11:25, ele não apenas afirmou sua autoridade, mas renovou a fé dela em meio à dor. Suas palavras tinham um propósito: trazer conforto e lembrar que mesmo nas situações mais sombrias, a esperança ainda pode florescer. De forma semelhante, somos chamados a levar esperança aos outros com nossas palavras. No dia a dia, palavras de encorajamento podem mudar ambientes inteiros. Imagine um local de trabalho onde os líderes frequentemente dizem "acredito no seu potencial", ou uma família onde se ouve "tenho orgulho de você". Esses ambientes se tornam espaços de crescimento e positividade. Por outro lado, a ausência de encorajamento cria atmosferas de dúvida e desmotivação. É um lembrete prático de que investir em palavras de apoio é construir relacionamentos mais fortes e saudáveis. A Bíblia também nos mostra que palavras de esperança têm impacto duradouro. Em Isaías 41:10, Deus diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Essas palavras atravessaram séculos, trazendo coragem a incontáveis pessoas em momentos de medo e incerteza. Isso nos ensina que, quando falamos palavras de encorajamento baseadas em verdades eternas, estamos plantando sementes que podem florescer muito além do momento em que foram ditas. A força das palavras de encorajamento também reside na sua capacidade de criar um ciclo de esperança. Quem recebe esse tipo de palavra frequentemente sente o desejo de repassá-la a outros. É como acender uma vela em um quarto escuro. Sua luz inicial se multiplica à medida que é compartilhada. Por isso, cada vez que escolhemos falar algo positivo, estamos não apenas ajudando uma pessoa, mas potencialmente iniciando uma corrente de transformação. Refletir sobre a força das palavras de encorajamento nos leva a uma pergunta prática: como temos usado nossa língua para levantar os outros? Assim como Deus nos renova com suas promessas, podemos ser instrumentos de esperança, falando vida e encorajamento nas situações ao nosso redor. Jeremias 29:11 é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia sobre esperança. "Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Essas palavras foram ditas ao povo de Israel durante o cativeiro na Babilônia, um período de sofrimento e incerteza. Mesmo em meio ao exílio, Deus declarou que os planos dele eram de restauração, não de destruição. Essa promessa não apenas confortou o povo naquela época, mas continua a ser uma fonte de encorajamento para milhões de pessoas até hoje. Essa passagem nos ensina que Deus vê além das circunstâncias imediatas. Enquanto o povo de Israel enfrentava o peso do cativeiro, Deus lembrava que havia um propósito maior. Em nossas vidas, é comum perdermos de vista a esperança quando estamos em situações difíceis. Jeremias 29:11 é um lembrete poderoso de que Deus tem planos de paz e prosperidade, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. É como se Deus dissesse: "Confie em mim. O que você está passando agora não define o que está por vir."
Além disso, as palavras desse versículo nos ajudam a compreender o caráter de Deus. Ele é um pai amoroso que deseja o bem de seus filhos, mesmo em meio à correção ou disciplina. O cativeiro de Israel foi consequência de sua desobediência, mas Deus não os abandonou. Pelo contrário, Ele prometeu restaurá-los no tempo certo. Isso nos ensina que mesmo quando enfrentamos consequências de nossos erros, Deus continua trabalhando para transformar nossa história em algo bom. Jeremias 29:11 também nos desafia a redefinir nossa visão de esperança. Muitas vezes, limitamos a esperança a um resultado imediato ou a uma solução rápida. No entanto, Deus nos ensina a esperar com paciência e confiança. O povo de Israel ouviu essa promessa enquanto ainda estava no exílio. Eles precisaram confiar nas palavras de Deus antes de verem qualquer mudança. Essa mesma confiança é exigida de nós hoje, quando oramos e esperamos pelas promessas de Deus em nossas vidas. É importante notar que essas palavras foram dadas em um contexto comunitário. Deus não falava apenas a indivíduos, mas ao povo como um todo. Isso nos lembra do poder de palavras de esperança em unir comunidades. Quando compartilhamos promessas como a de Jeremias 29:11, fortalecemos não apenas nossa própria fé, mas também a daqueles ao nosso redor. É um convite para sermos canais de esperança, espalhando palavras que edificam e motivam. A aplicação prática desse versículo em nossas vidas é ampla. Podemos usá-lo para renovar nossa fé em momentos de crise, lembrar-nos de que Deus está no controle ou até mesmo para encorajar alguém que está enfrentando dificuldades. Dizer a alguém, Deus tem planos de paz para você, é uma forma poderosa de reavivar a esperança em um coração abatido. Esse simples ato pode ser o início de uma transformação espiritual e emocional. Jeremias 29:11 é mais do que uma promessa. É um chamado à confiança inabalável em Deus. Ele nos convida a olhar para além das circunstâncias presentes e a enxergar o futuro que Deus já preparou. Suas palavras nos asseguram que a esperança não é apenas um sentimento passageiro, mas uma âncora que nos mantém firmes, mesmo nas tempestades da vida. Palavras no testemunho. Testemunho como ferramenta de fé. O testemunho é uma das ferramentas mais poderosas para compartilhar a fé e inspirar outros. Quando falamos sobre o que Deus fez em nossas vidas, mostramos que o mesmo Deus que agiu no passado continua ativo no presente. O salmista declarou: "Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma." Salmos 66:16. Essas palavras capturam a essência do testemunho. Compartilhar experiências de transformação que glorifiquem a Deus e encorajem aqueles que nos ouvem. Testemunhar é mais do que contar histórias, é transmitir esperança. Quando alguém ouve que outra pessoa superou um desafio com a ajuda de Deus, sua fé é renovada. Imagine uma pessoa enfrentando uma crise financeira, ouvindo alguém relatar como Deus supriu suas necessidades no momento certo. Esse testemunho não apenas reforça a confiança no poder divino, mas também lembra que ninguém está sozinho em suas batalhas. É um convite para confiar mais profundamente em Deus. Jesus usou testemunhos como parte de seu ministério. Após libertar o homem possuído por demônios, ele disse: "Volta para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus." Lucas 8:39. Essas palavras mostram que compartilhar o que Deus faz é uma forma de evangelismo. Testemunhos reais têm um impacto profundo porque são tangíveis e relacionáveis. Eles demonstram que o poder de Deus não é apenas teórico, mas prático e acessível a todos. O testemunho também fortalece quem o compartilha. Falar sobre o que Deus fez ajuda a relembrar suas bênçãos e a aumentar a gratidão. Quantas vezes, ao contar nossas próprias histórias,
percebemos detalhes que antes haviam passado despercebidos. Além disso, declarar a fidelidade de Deus em voz alta reafirma nossa confiança nele, especialmente em momentos de dúvida. É como se estivéssemos dizendo para nós mesmos: se Deus fez antes, Ele fará novamente. No entanto, o testemunho não precisa ser dramático para ser significativo. Muitas pessoas acreditam que só devem compartilhar grandes milagres, mas cada ação de Deus em nossas vidas, desde pequenos livramentos até momentos de paz inexplicável, tudo isso compõe o testemunho da graça divina. Falar sobre esses momentos também ensina que Deus age nos detalhes, reforçando que Ele se importa com cada aspecto de nossas vidas. O impacto do testemunho não está apenas nas palavras, mas também na sinceridade com que é contado. As pessoas se conectam com vulnerabilidade e autenticidade. Quando admitimos nossas lutas e falamos de como Deus nos sustentou, inspiramos outros a buscarem a mesma força. É um lembrete de que Deus trabalha em meio às fraquezas, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Compartilhar testemunhos é um ato de fé que nos une como comunidade de crentes. O apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos bíblicos de como um testemunho pode transformar vidas e expandir o reino de Deus. Antes de seu encontro com Cristo, ele era conhecido como Saulo, um perseguidor implacável dos cristãos. No entanto, em Atos 9, lemos sobre sua extraordinária conversão no caminho para Damasco, quando Jesus lhe apareceu em uma luz resplandecente e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? O testemunho de Paulo era uma ferramenta central em seu ministério. Ele frequentemente usava sua própria história para conectar-se com diferentes audiências, mostrando que, se Deus pôde transformar alguém como ele, também poderia alcançar qualquer pessoa. Em Atos 22 e 26, por exemplo, Paulo relata sua experiência de conversão perante multidões e líderes, incluindo o rei Agripa. Ele não escondia seu passado, mas o apresentava como prova da graça de Deus, dizendo: mas pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15:10. Um aspecto fascinante do testemunho de Paulo é sua transparência. Ele admitia abertamente suas falhas, chamando-se de o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1:15. Essa honestidade não enfraquecia sua mensagem. Pelo contrário, tornava-a mais poderosa. Quando somos vulneráveis em nossos testemunhos, mostramos que Deus trabalha mesmo em meio às nossas imperfeições. Isso gera conexão e esperança, pois quem ouve percebe que também pode experimentar a mesma graça. Paulo também usava seu testemunho para destacar o propósito de Deus em sua vida. Ele reconhecia que sua conversão não foi apenas para sua salvação pessoal, mas para equipá-lo como instrumento de Deus aos gentios. Em Gálatas 1:15-16, ele escreve: quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Isso nos ensina que o testemunho não termina com o indivíduo. Ele é um chamado para impactar outros. O impacto do testemunho de Paulo era amplificado por sua vida de dedicação e serviço. Ele não apenas falava sobre o que Deus havia feito, mas vivia como prova viva de sua transformação. Mesmo em prisões, ele continuava a testemunhar, escrevendo cartas que encorajavam as igrejas e proclamando a fidelidade de Deus. Isso nos lembra que nossas ações devem refletir as palavras que compartilhamos, confirmando a autenticidade de nosso testemunho. Além disso, Paulo usava seu testemunho para enfatizar a universalidade da graça de Deus. Ele proclamava que não havia distinção entre judeus e gentios, mostrando que a salvação era acessível a todos.
Essa mensagem é tão relevante hoje quanto foi em seu tempo. Nossos testemunhos também podem quebrar barreiras, inspirando pessoas de diferentes contextos e culturas a se aproximarem de Deus. O exemplo de Paulo nos desafia a refletir sobre o poder de nossas próprias histórias. Como ele, temos experiências que podem inspirar, encorajar e transformar vidas. Será que estamos usando nossas palavras para glorificar a Deus e mostrar o que Ele tem feito em nós? Reconciliação com palavras, pedir e oferecer perdão. Pedir e oferecer perdão são atos profundamente transformadores, e as palavras usadas nesse processo têm o poder de curar corações e restaurar relacionamentos. Quando dizemos, me perdoe ou eu te perdoo, estamos derrubando muros erguidos pela dor, pelo orgulho e pela mágoa. A Bíblia nos ensina a importância do perdão em Mateus 6:14-15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Esse versículo destaca que o perdão não é apenas uma escolha, mas um reflexo do caráter de Deus em nós. Pedir perdão exige humildade e coragem. É reconhecer que erramos e assumir a responsabilidade por nossas ações. Isso pode ser desconfortável, mas é essencial para a reconciliação. Pense em como uma simples frase como "eu errei, me perdoe por isso" pode desarmar uma situação de conflito e abrir espaço para o diálogo. Essas palavras, mesmo que difíceis de dizer, demonstram respeito e desejo genuíno de reparar o que foi quebrado. Por outro lado, oferecer perdão é um ato de libertação. Muitas vezes, guardamos ressentimentos que nos aprisionam, impedindo-nos de seguir em frente. Ao dizer "eu te perdoo", liberamos não apenas a outra pessoa, mas também a nós mesmos do peso da amargura. Efésios 4:32 nos encoraja: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é uma escolha ativa de viver na liberdade que Deus nos oferece. Jesus nos deu um exemplo claro de perdão ao lidar com Pedro. Após Pedro tê-lo negado 3 vezes, Jesus o restaurou com palavras de amor e propósito. Em João 21:15-17, ele perguntou a Pedro: "Tu me amas?" Essa pergunta não foi uma acusação, mas uma oportunidade para Pedro reafirmar seu compromisso. Esse momento nos ensina que o perdão não apenas reconcilia, mas também pode renovar relacionamentos, trazendo-os a um nível mais profundo de compreensão e amor. O perdão é especialmente poderoso em contextos familiares. Imagine o impacto de um pai dizendo a seu filho: "Eu errei ao falar com você daquela forma, me perdoe." Ou de um filho que reconhece suas falhas com um simples "eu sinto muito, pai." Essas palavras, mesmo em situações simples, têm o potencial de restaurar laços e criar um ambiente de confiança e respeito mútuo. No silêncio do orgulho, relações se desgastam. No ato de perdoar, elas florescem. Embora o perdão seja essencial, ele nem sempre é fácil. Às vezes, o orgulho ou a dor nos impedem de dar o primeiro passo. É nesse momento que a oração se torna uma ferramenta poderosa. Pedir a Deus força para perdoar ou coragem para pedir perdão é o primeiro passo para superar as barreiras emocionais. Quando nos aproximamos de Deus, Ele nos capacita a fazer o que sozinhos não conseguiríamos. Pedir e oferecer perdão nos lembra que somos humanos, imperfeitos e em constante aprendizado. Essas palavras são um lembrete de que o amor de Deus é a base para a reconciliação. O exemplo de Jesus, reconciliando-se com Pedro, é um dos momentos mais tocantes das Escrituras. Após negar Jesus 3 vezes, Pedro estava cheio de vergonha e arrependimento. No entanto, em vez de rejeitá-lo, Jesus o encontrou no mar de Tiberíades e usou palavras de amor e restauração para renovar seu propósito. João 21:15-17. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes:
Tu me amas? E cada resposta afirmativa foi uma oportunidade de restaurar a confiança de Pedro e reafirmar sua missão. Essa interação não foi apenas uma reconciliação, mas uma transformação. Jesus mostrou que a reconciliação começa com empatia. Ele não ignorou as falhas de Pedro, mas também não o confrontou com acusações. Em vez disso, ele usou perguntas que abriram espaço para reflexão e sinceridade. Esse método nos ensina que, em momentos de reconciliação, devemos focar no diálogo e no entendimento mútuo, em vez de apontar erros. É como se Jesus dissesse: eu conheço suas fraquezas, mas vejo quem você realmente é e o que pode se tornar. A escolha de palavras de Jesus foi carregada de significado. Ele não apenas perdoou Pedro, ele o chamou para liderar. Apacenta as minhas ovelhas. Essas palavras reafirmaram que o amor de Pedro por Jesus era suficiente para superar suas falhas passadas. Muitas vezes, quando reconciliamos com alguém, esquecemos de oferecer palavras que inspirem um novo começo. Jesus nos ensina que a verdadeira reconciliação não apenas repara, mas também constrói. Esse exemplo também nos mostra que a reconciliação requer repetição e paciência. Jesus perguntou 3 vezes, refletindo as 3 negações de Pedro. Cada pergunta parecia aprofundar o arrependimento e fortalecer a renovação. No dia a dia, podemos aplicar isso sendo pacientes em nossos processos de reconciliação. Nem todas as feridas são curadas instantaneamente, mas palavras repetidas com amor e consistência têm o poder de restaurar mesmo os laços mais danificados. A reconciliação de Jesus com Pedro é um lembrete poderoso de que nossas falhas não nos definem. Assim como Pedro foi restaurado para liderar, podemos ajudar outros a se libertarem do peso da culpa e da vergonha. Imagine dizer a alguém: sei que você errou, mas vejo o bem que há em você. Essas palavras têm o poder de transformar não apenas a relação, mas também a forma como a pessoa se vê. Além disso, esse momento de reconciliação ocorreu em um ambiente familiar, à beira do mar, onde Pedro havia trabalhado como pescador. Isso nos lembra que os melhores momentos para a reconciliação muitas vezes surgem em contextos cotidianos, longe de formalidades. É nas conversas simples, em casa ou no trabalho, que podemos usar palavras para restaurar laços quebrados e fortalecer conexões. O exemplo de Jesus com Pedro nos desafia a refletir como estamos lidando com as falhas daqueles ao nosso redor. Estamos prontos para usar palavras de restauração em vez de condenação. A reconciliação é mais do que resolver um conflito, é renovar propósitos e curar corações. Confrontando o mal com palavras, Jesus e os fariseus. Jesus foi um mestre em usar palavras para confrontar o mal, especialmente nas interações com os fariseus. Esses líderes religiosos, conhecidos por sua hipocrisia e legalismo, frequentemente tentavam colocar Jesus à prova. Em Mateus 23, encontramos uma das passagens mais contundentes, onde Jesus os chama de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Essa metáfora poderosa não era apenas uma crítica, mas um chamado à reflexão. Jesus não confrontava para destruir, mas para corrigir e transformar. As palavras de Jesus contra os fariseus sempre vinham carregadas de verdade, mas nunca com ódio ou vingança. Ele não buscava humilhá-los, mas expor suas intenções e práticas para que pudessem enxergar seus erros. Por exemplo, quando os fariseus criticaram os discípulos por colher espigas no sábado, Jesus respondeu com sabedoria, dizendo: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. Ele usava a verdade para revelar o coração da lei, mostrando que ela deveria trazer vida e não opressão.
Um aspecto fascinante na forma como Jesus confrontava os fariseus era sua habilidade de virar situações contra eles. Quando tentaram apanhá-lo em uma armadilha com a mulher adúltera, perguntando se ela deveria ser apedrejada, Jesus respondeu: "Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela." João 8:7. Essa resposta desarmou completamente seus acusadores e os forçou a confrontar suas próprias falhas. É um exemplo de como palavras sábias podem desmontar até os ataques mais bem planejados. Jesus também confrontava o mal, apontando as prioridades erradas dos fariseus. Em Mateus 23:23, ele disse: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé." Suas palavras eram um lembrete de que rituais externos não têm valor sem um coração alinhado com os princípios de Deus. É uma lição que ainda se aplica hoje. Nossas palavras e ações devem refletir justiça, compaixão e sinceridade. Embora Jesus fosse firme em suas palavras, ele também mostrava misericórdia. Seu objetivo não era destruir os fariseus, mas oferecer-lhes a chance de se arrependerem. Mesmo em suas críticas mais duras, havia uma porta aberta para a mudança. E isso nos ensina que, ao confrontarmos o mal, nossas palavras devem buscar restaurar e não apenas repreender. Podemos ser firmes sem perder de vista o amor e o propósito de trazer transformação. O confronto de Jesus com os fariseus também revela que a verdade pode incomodar, mas é necessária. Muitas vezes, preferimos evitar conflitos por medo de rejeição ou confronto. No entanto, Jesus nos mostra que há momentos em que o silêncio seria cumplicidade. Ao falar a verdade com coragem, ele nos convida a fazer o mesmo, sempre com o equilíbrio de amor e sabedoria. A maneira como Jesus confrontou o mal nos desafia a refletir sobre como lidamos com a injustiça e a hipocrisia ao nosso redor. Falar com coragem e amor é um equilíbrio desafiador, mas essencial para enfrentar o mal sem perder a essência de Cristo. Jesus é o exemplo perfeito de como essas duas virtudes podem andar juntas. Ele nunca hesitou em confrontar a injustiça, mas sempre o fez com a intenção de trazer transformação e não destruição. Suas palavras eram firmes, mas cheias de propósito. Em João 8:32, ele disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa declaração nos lembra que a verdade dita com amor tem o poder de libertar, mesmo quando é difícil de ouvir. A coragem para falar a verdade é especialmente necessária em um mundo onde a injustiça muitas vezes é aceita ou ignorada. Pense em como Jesus confrontou os vendedores no templo, dizendo: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões." Mateus 21:13. Ele não temeu a reação das multidões ou das autoridades, porque sabia que estava agindo em alinhamento com a vontade de Deus. Esse exemplo nos desafia a não nos calarmos diante do erro, mas a agir com a mesma determinação. No entanto, coragem sem amor pode se tornar dureza, afastando em vez de aproximar. Jesus demonstrou que até mesmo nas repreensões mais severas, o amor deve ser o motivo central. Quando ele confrontou os fariseus, o objetivo não era destruí-los, mas despertar neles um desejo de mudança. Da mesma forma, ao falar a verdade, precisamos nos perguntar: estamos tentando corrigir com graça ou apenas descarregar nossa frustração? As palavras podem curar ou ferir, dependendo de como são entregues. Falar com coragem e amor também exige discernimento para escolher o momento certo. Nem todas as batalhas precisam ser travadas imediatamente. Em algumas situações, o silêncio pode ser mais eficaz, como Jesus demonstrou durante seu julgamento.
quando não respondeu às acusações falsas. Mateus 27:12. Em outras ocasiões, ele usou palavras poderosas para desmascarar a hipocrisia ou confortar os marginalizados. Esse equilíbrio entre falar e ouvir é crucial para sermos eficazes na comunicação. Na prática, falar com coragem e amor pode ser aplicado em situações cotidianas. Por exemplo, ao corrigir alguém próximo, é possível ser firme sem ser ofensivo, dizendo algo como: "Eu me importo com você e é por isso que quero conversar sobre o que aconteceu." Isso abre espaço para o diálogo em vez de criar barreiras. O mesmo se aplica ao lidar com injustiças sociais. Nossas palavras devem ser fortes o suficiente para chamar a atenção para o problema, mas também compassivas para promover soluções. As Escrituras nos ensinam que nossas palavras devem refletir o caráter de Cristo. Em Efésios 4:16, lemos: "Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo." Esse versículo nos lembra que o amor não é opcional ao falar a verdade. Ele é o fundamento que dá legitimidade à nossa mensagem, tornando-a mais eficaz e transformadora. Falar com coragem e amor nos desafia a ser imitadores de Cristo, enfrentando o mal com palavras que não apenas denunciem, mas também tragam luz e esperança. Como temos usado nossas palavras para equilibrar firmeza e compaixão? Diálogo interno e identidade. O impacto das palavras que falamos para nós mesmos. As palavras que falamos para nós mesmos têm um impacto profundo em nossa identidade e nas decisões que tomamos. O diálogo interno pode ser uma ferramenta poderosa para encorajar, ou, se não for saudável, uma fonte de autossabotagem. Provérbios 23:7 declara: "Porque como imagina em sua alma, assim ele é." Esse versículo nos ensina que aquilo que acreditamos sobre nós mesmos e as palavras que reforçam essas crenças moldam quem somos. Quando nossas palavras internas são negativas, criamos barreiras emocionais que limitam nosso potencial. Pense em como frequentemente nos pegamos dizendo coisas como: "Eu nunca vou conseguir" ou "não sou bom o suficiente." Essas palavras parecem inofensivas, mas têm o poder de corroer a confiança e criar uma mentalidade derrotista. É como plantar sementes de dúvida no coração, que eventualmente se transformam em frutos de medo e paralisia. Para quebrar esse ciclo, é necessário estar consciente de nosso diálogo interno e substituí-lo por palavras que tragam vida e encorajamento. Jesus nos mostrou o poder de um discurso alinhado com a verdade. Quando enfrentou as tentações no deserto, ele respondeu ao inimigo com a palavra de Deus, reafirmando sua identidade como filho de Deus e seu propósito. Mateus 4:1-11. Esse exemplo nos ensina que quando enfrentamos dúvidas ou desafios, precisamos lembrar quem somos aos olhos de Deus. Declarar versículos como "Sou mais que vencedor em Cristo Jesus", Romanos 8:37, é uma maneira de reescrever nosso diálogo interno com base na verdade divina. Além disso, o diálogo interno positivo nos ajuda a enfrentar adversidades com coragem. Imagine alguém que está prestes a enfrentar uma entrevista de emprego e diz para si mesmo: "Estou preparado, tenho as habilidades necessárias e vou dar o meu melhor." Essas palavras criam uma mentalidade de confiança e resiliência, enquanto pensamentos como "vou fracassar" apenas aumentam a ansiedade. As palavras que repetimos em nossos pensamentos determinam nossa postura diante dos desafios. O impacto do diálogo interno não é apenas emocional, mas também espiritual. Tiago 3:9 nos lembra que com a língua bendizemos a Deus, mas também amaldiçoamos a nós mesmos e aos outros. Quando usamos palavras negativas para nos descrever, estamos, de certa forma, desonrando a imagem de Deus em nós. Ao invés disso,
Somos chamados a declarar verdades que reflitam nossa identidade como filhos de Deus, criados com propósito e valor. Mudar o diálogo interno exige prática e intencionalidade. Uma boa forma de começar é substituir pensamentos negativos por afirmações baseadas nas Escrituras. Por exemplo, em vez de pensar, "eu não sou capaz", diga, "posso todas as coisas naquele que me fortalece." Filipenses 4:13. Escrever essas declarações e repeti-las diariamente pode transformar a maneira como nos vemos e como enfrentamos a vida. Quando ajustamos nosso diálogo interno, não apenas nos sentimos mais confiantes, mas também começamos a agir de acordo com essas palavras positivas. A mente se alinha com a verdade, e isso reflete em nossas atitudes e decisões. Renovar a mente é essencial para alinhar nosso diálogo interno com a verdade de Deus. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Esse processo nos permite abandonar padrões de pensamento negativos ou destrutivos e substituí-los por verdades que refletem quem somos em Cristo. A renovação da mente não é apenas uma mudança de perspectiva, mas uma transformação profunda que nos ajuda a viver de acordo com o propósito de Deus. A palavra de Deus é a ferramenta mais poderosa para esse processo. Quando meditamos nas Escrituras, começamos a enxergar a nós mesmos e ao mundo com a perspectiva divina. Por exemplo, em Filipenses 4:8, somos instruídos a pensar em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Esse versículo nos desafia a filtrar nossos pensamentos e focar no que edifica. Ao substituir dúvidas por verdades bíblicas, fortalecemos nossa fé e transformamos nosso diálogo interno. Um dos benefícios da renovação da mente é a libertação de mentiras que nos limitam. Muitas vezes, carregamos crenças erradas sobre quem somos ou sobre o que podemos realizar. Palavras como "não sou digno" ou "não vou conseguir" são substituídas por verdades como "fui criado à imagem de Deus", Gênesis 1:27, e "sou mais que vencedor por meio de Cristo", Romanos 8:37. Essas declarações nos ajudam a enxergar o valor e a força que Deus colocou em nós. O processo de renovar a mente exige consistência e intencionalidade. Ler a Bíblia regularmente, memorizar versículos e orar são práticas que nos ajudam a encher nossa mente com pensamentos alinhados à vontade de Deus. Imagine começar cada dia declarando: "Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele." Salmo 118:24. Essa prática cria uma mentalidade positiva e nos prepara para enfrentar os desafios com confiança. Renovar a mente também nos ajuda a resistir aos padrões de pensamento deste mundo. Vivemos em uma sociedade que frequentemente reforça mensagens de medo, dúvida e comparação. A palavra de Deus nos dá um alicerce firme em meio a essas vozes conflitantes. Ao declarar "tudo posso naquele que me fortalece", Filipenses 4:13, rejeitamos a ideia de que somos incapazes e reafirmamos que Deus é a nossa fonte de força. Além de nos beneficiar individualmente, a renovação da mente impacta nossos relacionamentos. Quando transformamos nosso diálogo interno, nos tornamos mais capazes de oferecer palavras de encorajamento e amor aos outros. Uma mente renovada reflete em ações e palavras que edificam, criando um ciclo de positividade e crescimento. É um lembrete de que a transformação pessoal não é apenas para nosso benefício, mas também para influenciar aqueles ao nosso redor. A renovação da mente é um convite diário para alinhar nossos pensamentos com os de Deus. Cada vez que meditamos em Sua palavra, estamos reprogramando nosso diálogo interno e nos preparando para viver uma vida que reflete a verdade divina. Que tipo de pensamentos estamos nutrindo? Estamos permitindo que a palavra de Deus
molde nossa mente e, consequentemente, nossa identidade. Palavras eternas e o julgamento final. Nossas palavras como testemunho no juízo final. As palavras que pronunciamos têm um peso eterno e serão levadas em consideração no juízo final. Jesus deixou isso claro em Mateus 12, 36 a 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Esse ensinamento nos lembra que nossas palavras não são insignificantes. Elas são registros vivos de nossos pensamentos, intenções e atitudes e terão consequências eternas. No dia a dia, muitas vezes subestimamos o impacto das palavras que proferimos. Palavras maldosas, fofocas ou promessas vazias podem parecer inofensivas no momento, mas deixam marcas em nossa própria alma e na dos outros. É por isso que Tiago 3,5 compara a língua a um pequeno fogo que pode incendiar uma grande floresta. Cada palavra tem o potencial de edificar ou destruir, e somos responsáveis por escolher como usá-las. O que estamos semeando com nossas palavras? Ao mesmo tempo, palavras podem ser usadas para justificar e edificar. Quando confessamos nossa fé em Jesus, estamos usando palavras para declarar nossa salvação. Romanos 10:9 nos ensina: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa declaração simples tem implicações eternas, mostrando que palavras não apenas refletem nossa fé, mas também a solidificam. No juízo final, essas palavras serão testemunhos de nossa relação com Deus. A relação entre nossas palavras e o juízo final também é um chamado à vigilância. Muitas vezes, falamos no calor do momento sem considerar o impacto eterno de nossas palavras. No entanto, Provérbios 21, 23 nos aconselha: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Isso não significa que devemos viver em constante medo, mas que precisamos estar atentos para falar com sabedoria e amor, alinhando nossas palavras aos princípios divinos. Jesus demonstrou a importância de palavras sábias durante seu ministério. Ele usava cada declaração com propósito, seja para curar, ensinar ou confrontar. Até mesmo em silêncio, suas palavras anteriores continuavam ecoando e transformando vidas. Como imitadores de Cristo, somos desafiados a falar com a mesma intenção, sabendo que cada palavra conta e será avaliada no final. Além disso, o impacto de nossas palavras não se limita à nossa vida terrena. Elas influenciam as pessoas ao nosso redor e podem gerar frutos que duram gerações. Um encorajamento dito hoje pode ser lembrado por anos, e uma palavra de fé pode levar alguém à salvação. Quando usamos nossas palavras para edificar, estamos acumulando tesouros no céu, onde serão recompensados no tempo de Deus. O juízo final não é apenas um momento de prestação de contas, mas também uma oportunidade de ver como nossas palavras foram usadas para cumprir o propósito de Deus. Ele nos deu a língua como um instrumento para trazer vida, verdade e esperança. Palavras que edificam têm um valor eterno e são lembradas por Deus. Cada vez que usamos nossa língua para encorajar, consolar ou ensinar algo bom, estamos deixando marcas que ultrapassam o tempo. Em Malaquias 3,16, lemos: então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Esse versículo nos dá uma visão poderosa. Deus ouve e guarda as palavras que edificam e glorificam o seu nome.
Falar de forma edificante não se limita a momentos de grande inspiração. Pequenas palavras de bondade como "você é importante" ou "Deus está contigo" podem transformar um dia difícil e até mesmo impactar a vida de alguém a longo prazo. É como plantar sementes que, sob os cuidados de Deus, florescerão no tempo certo. Essas palavras não são esquecidas. Elas são registradas no céu e recompensadas por aquele que valoriza tudo o que fazemos em seu nome. Jesus destacou o valor de palavras que edificam quando disse: "Qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa." Mateus 10:42. Se até mesmo um ato simples como oferecer água é lembrado por Deus, quanto mais palavras de encorajamento e verdade ditas com amor, isso nos desafia a falar com a intenção de construir e fortalecer, sabendo que cada palavra conta. Palavras edificantes têm o poder de curar feridas emocionais e espirituais. Quando escolhemos falar de maneira positiva, estamos participando da obra de Deus na vida das pessoas. Pense em como um "estou orando por você" pode levar esperança a um coração desesperado. Ou como um simples "obrigado pelo que você fez" pode reforçar a dignidade de alguém que se sente invisível. Esses momentos são oportunidades de deixar Deus agir por meio de nossas palavras. O impacto eterno de palavras edificantes também se reflete no testemunho que deixamos para futuras gerações. Muitas vezes, lembramos de frases ditas por nossos pais, avós ou líderes espirituais que moldaram nossa visão de Deus e do mundo. Provérbios 16:24 diz: "Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e saúde para o corpo." Essas palavras não apenas trazem consolo imediato, mas também criam um legado de fé e amor que ultrapassa o tempo. Quando usamos nossas palavras para edificar, estamos alinhando nossa comunicação com o caráter de Deus. Efésios 4:29 nos ensina: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem." Esse versículo nos convida a refletir: o que temos escolhido dizer? Depois de tudo o que você ouviu, fica claro que as palavras têm um poder imenso, muito maior do que imaginamos. Elas não apenas moldam quem somos, mas também criam realidades ao nosso redor, curam feridas, trazem esperança e refletem nossa fé. Agora é hora de você se perguntar: como tem usado o poder que Deus colocou em sua língua? Suas palavras têm sido como sementes de vida ou como fogo destrutivo? Talvez este seja o momento de mudar a maneira como você fala, tanto com os outros quanto consigo mesmo. E mais, quais palavras você tem escolhido para construir sua identidade e a de quem está ao seu redor? Será que está declarando as verdades de Deus ou permitindo que mentiras tomem espaço em sua mente? Esse é o convite de hoje. Alinhe suas palavras com o que a Bíblia ensina. Comece a edificar, inspirar e transformar com a autoridade que Deus já te deu. Agora, quero te ouvir. Qual parte deste vídeo mais mexeu com você? Compartilhe nos comentários. E claro, para continuar aprendendo como transformar sua vida com os ensinamentos de Jesus, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode te ajudar a crescer espiritualmente. Que tal começar a colocar tudo isso em prática agora mesmo? Deus tem um propósito para as suas palavras e Ele quer usá-las para algo grandioso. Se você ficou até aqui, por favor, considere se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum de nossos conteúdos. Obrigado por assistir. Abraços.